coisa bem assim, formal, desataviada, né? Frustral, porque, de fato, eu acho que uma reflexão sobre a ascensão irresistível, e aparentemente irresistível, do Estado policial, é, na agenda política brasileira, tocar o assunto, sem nenhuma dúvida, do meu ponto de vista, mais importante. Até ou principalmente, como eu diria aqui, porque ele é o assunto que esconde o debate político, que presta ao empreendimento neoliberal essa importantíssima tarefa de esconder o debate político, escondendo os fatos políticos atrás das suas representações jurídico-penais. O que é um empobrecimento enorme, né, na apreensão desses fatos, né, e na sua situação histórica. Então, tomei nota de algumas coisinhas aqui. Bom, eu não tenho nenhuma dúvida que a razão estrutural desse Estado policial se prende às mudanças econômicas que foram experimentadas. Isso aí não tem dúvida nenhuma. E por que não tem? Porque não é a primeira vez que acontece na história da humanidade. Nós conhecemos, foi muito bem descrita, precisamente no trabalho fundacional da criminologia crítica, o grande estudo de Rush, complementado por Kirchheimer, né, sobre punição e estrutura social. O que ele faz? Ele trabalha a conjuntura em que o mundo feudal desaparecia sob os pés dos seus trabalhadores. E ser trabalhador no mundo feudal só tinha uma significação. Da mesma forma que ser trabalhador no mundo industrial tem uma significação, né, básica, central, que é a significação da esteira industrial, que Chaplin imortalizou na famosa cena dos botões, né? Também no mundo feudal, trabalho só tinha uma significação, trabalho na terra, porque era um modo de produção que... Quando este mundo vai num outro ritmo, né, num tempo muito mais lerdo do que o tempo atual, se dissolvendo, vai produzindo os seus escombros humanos, vai produzindo aquelas pessoas que não tinham, porque aquele trabalho tinha acabado, porque o capitalismo mercantil, né, tinha proposto, enfim, uma nova reorganização econômica e, digamos, e o eixo tinha se deslocado, tinha subido um pouco ali para a precedência histórica, por exemplo, da Holanda, né? Estava na Península Ibérica, onde nós tínhamos um capitalismo mercantil monárquico. Então, e de repente, quer dizer, aqueles enforcamentos, aquelas forcas operísticas, né, que nós também tivemos. Ainda não conheçamos, mas tem o famoso caso de 1817, daqueles piratas de cabotagem aqui de Macaé, que foram enforcados 30 num dia. Mas aquelas forcas, que foi o motivo pelo qual Thomas Moros escreve a Utopia, aqueles personagens são que vai dar nas casas de pobre, nas leis de pobre, a primeira das qual ainda é elisabetana, controle da pobreza. O que era aquilo? Aquilo eram os inúteis da nova economia. Os trabalhadores feudais que não tinham, do mundo feudal, que não tinham mais o que fazer ali, e que iam atrás de um ganso, ou, na melhor hipótese, de uma ovelhinha, né, ali para perto da cidade, atrás de turfa para se defender do fogo. E Thompson tem um livro maravilhoso sobre a chamada Lei Negra, que foi exatamente esta. Né? Então, agora aconteceu de novo. Porque essa superação do capitalismo industrial pelo capitalismo videofinanceiro transnacional também produz os inúteis da nova economia. Aqueles que o Jornal Nacional tenta permanentemente dizer que a culpa é deles. Tenta culpá-los, ou tenta, digamos, fazer a aculturação neoliberal. O cara pregou umas chapinhas, virou um microempresário de carpete, limpador de pé, de tampinha de Coca-Cola. Aí vem aquela matéria que estou ouvindo nas sextas-feiras para aplacar os desejos populares no final de semana. Reparem que sempre o Jornal Nacional da sexta-feira é mais sedativo. A família Bonner sorri mais. Não é como ela está dando o noticiário policial, aqueles monchos, aquela reprovação. Bom, então esse é o motivo estrutural, e a mesma coisa, nós estamos aí em cima controlando os inúteis da nova economia. Aqueles os quais não têm emprego, e que mantêm o hábito insuportável de querer comer, de querer que os filhos comam, e tem esses. Mas também agora, nesses tempos,
como diria Bourdieu, de uma economia de trocas simbólicas, né? O peso da cultura punitiva, né, está aí, a vinculação do dogma da pena, a ideia da pena providencial, a pena resolve tudo. Porque o príncipe neoliberal não tem nada na mão. Ele privatizou tudo. Deu para segurar um pouquinho a Petrobras. Imagina se a Petrobras tivesse ido com esses campos aí. Né? Ele privatizou tudo que podia. A Vale, por exemplo, olha só, a Vale foi vendida por uma... Nós aqui, a região financeira, teríamos comprado a Vale. Que negócio nós perdemos, né? Então, ele privatizou tudo. Ele tira grandes nacos do judiciário, não é, presidente? Com as agências reguladoras, arbitragem, jurisdições internacionais. Tudo isso não é uma... Eu disse isso nas barbas do ministro Jobim, que não mostrou nem um pouco. Acho que o Geraldo estava lá. Quando ele foi vender o Conselho Nacional de Justiça, né, para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio, e me coube a tarefa em glória, Alexandre estava lá também. Aquilo ali era a política da reforma do Estado chegando ao judiciário. Tirando um pedacinho, porque eles querem a linguagem da reengenharia institucional, essa linguagem rápida no gatilho, assim. Não querem o direito romano trabalhando os conflitos, né, que se reporta ao sistema de referências que foge do controle deles. Querem, então... Aqui também agora, o papel da mídia é fantástico. E mudou tudo. Se a gente se perceber, o princípio da legalidade nasce historicamente no contexto do penalismo ilustrado, daquela conjuntura ali, que não é o final do mundo, ao contrário do que pensam os garantistas, né, que tem que botar uma batina, porque é quase uma seita. Aquilo não foi o momento culminante da aventura humana, não. Se fosse, meu Deus do céu, que destino lastimável o Senhor nos tinha reservado. Não foi. Mas a legalidade surge como garantia, surge dentro do que foi a vocação histórica do direito penal, que surge como um contrapoder perante o poder punitivo também operístico, né, e sangrento, espetaculoso do absolutismo. É assim, né? O princípio da legalidade nasce ali como princípio garantido. Hoje não é um princípio de opressão. Na linguagem da mídia, a legalidade... Mas a questão da ilegalidade, como só então acabou toda uma percepção crítica sobre a legalidade. Então não se discute mais a lei. Então, como é que se mexe na lei, por favor? Como é que começa uma alteração legal? Nem estou querendo ir, né, ao direito de resistência, ao direito de desobediência civil, porque é a discussão ampla. Mas é claro, o discurso está monopolizado numa dúzia de famílias que tem um poder ilegítimo. E alguém vai me dizer que não precisa de lei de imprensa. Não precisa. Então, o sigilo de fonte não precisa. A responsabilidade sucessiva